E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é efetuar a multiplicação de monômios. Vamos lá? Então, estudante, pense um pouquinho. Você lembra como se faz a adição algébrica de monômios, certo? Agora, como será que a gente faz multiplicação de monômios? Será que é possível você fazer a multiplicação dos monômios? Como que funciona isso? Vamos descobrir. Olha só, nessa figura que nós temos aí, eu tenho 3 desenhos, são 3 caixinhas, vamos dizer assim, e em cada uma delas eu quero ver qual que é o volume. Qual que é o volume de cada uma dessas figuras? Veja, nessa figura aqui eu tenho um cubo e cada aresta mede A. Certo? Como é que eu vou representar o volume desse cubo? O volume de um cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Então, eu vou fazer A vezes A vezes A. Eu não sei quanto é A vezes A vezes A, mas eu sei o seguinte, que quando eu tenho a repetição de alguma coisa 3 vezes numa multiplicação, eu tenho esse número ou essa letra elevado ao cubo. Portanto, o volume desse monômio vai ser... o monômio que representa o volume desse cubo vai ser o quê? A ao cubo. Porque o A está repetido 3 vezes em uma multiplicação. Agora vamos olhar aquela caixinha ali, que é um paralelepípedo. Vamos descobrir como que fica ali o volume dele? Eu tenho o comprimento que é 2A, a largura que é 2A e a altura é A. Certo? Então como é que vai ficar? Eu vou ter 2A vezes 2A vezes A. Como que eu faço 2 vezes 2? É o básico, 4. Então tá tranquilo. E o A? O A está aparecendo 3 vezes numa multiplicação. Então vai ficar o quê? A ao cubo também. Se você parar para pensar, olha só. Esse cubo aqui, ele não cabe 4 vezes aqui? Sim, Por isso que o volume realmente tem que ser 4A ao cubo. O que aconteceu ali? Eu multipliquei os números e multipliquei as letras. Então, já vai se formando uma ideia na sua cabeça de como a gente deve fazer essa multiplicação de monômios. Continuando. E aqui, nessa figura aqui, nesse paralelepípedo, o que eu tenho? Bom, eu tenho 2 desse daqui, não tenho? Se eu tenho 2 desse, o que vai acontecer com o volume? O meu volume vai ser 2A ao cubo. Agora, pensando nos monômios que eu tenho ali, 2A vezes A vezes A, eu tenho 2 vezes A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então, 2A ao cubo, como a gente conversou. Então, veja, não é muito difícil a gente fazer a multiplicação de monômios. A gente tem que fazer o quê? Multiplicar os números e multiplicar as letras. Só que a gente tem que perceber mais alguma coisa ali naquela multiplicação de letras. E a gente já vai descobrir. Então, olha lá. Observe que para obtermos o volume de cada sólido, multiplicamos os coeficientes e adicionamos os expoentes da parte literal, aplicando a propriedade das potências. Então, olha só. Quando a gente fez lá A vezes A vezes A, aquele A está elevado a quanto? Está elevado a 1. Então, eu tive A elevado a 1, vezes A elevado a 1, vezes A elevado a 1. Somando os 3 expoentes, 1 mais 1 mais 1, eu tenho A elevado a 3. Por isso que o A ao cubo apareceu ali. Lembrando da propriedade de potência, quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Está lembrado disso? Muito bem. Então agora a gente vai aplicar essa ideia nas multiplicações de monômios que a gente vai fazer a seguir. Acompanhe comigo. Agora a gente tem um exercício para você. No caderno, represente com um monômio o volume dos seguintes sólidos. Observe que cada sólido é formado pela junção de vários sólidos, ou seja, cada figurinha foi montada a partir da junção de outras, tá? Além disso, repare o seguinte, essas medidas aqui, elas têm todas o mesmo tamanho. Então eu posso usar uma letra, pode ser o A que a gente usou anteriormente, pode ser um X, pode ser um M, a letra que você quiser, para representar o valor da aresta do cubo mais simples, tá bom? Quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer agora a correção nesse exercício. Conseguiu? Deu certinho? Bom, primeiro eu vou fazer da maneira mais simples possível, que é aquela ideia do cubo. Você lembra qual é a ideia do cubo? Vamos voltar um slide para trás e vamos ver. Ó, lá atrás, eu tinha aqui um cubinho verde, ele tem o volume de A elevado ao cubo. Tudo bem aqui? Vamos aplicar essa ideia para as figuras que nós temos. Olha só. Então aqui, qual que vai ser o meu volume? Um cubinho, 2, 3. Então vai ser 3A ao cubo. Bem fácil, né? Agora, vamos fazer o segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto que deu ali? 7 cubinhos. Portanto, o meu volume vai ser 7A ao cubo. Esse é o jeito mais simples de fazer o exercício. Agora, a gente vai pensar de uma outra forma, que é a nossa correção. Dá uma olhadinha. Então, eu vou separar as duas figuras que eu tenho ali. O volume verde e o volume azul, certo? Então, olha só. O volume verde é aresta, vezes aresta, vezes aresta. Então, eu tenho A, vezes A, que é A ao cubo. Agora, o volume azul. Eu tenho duas vezes o A nessa direção, e tenho o A nessa direção, e tenho o A nessa direção. Então, 2A vezes A é 2A ao cubo. Tudo bem? Agora eu vou somar tudo. Então, A ao cubo mais 2A ao cubo vai dar quanto? 3A ao cubo, do jeitinho que a gente falou lá no começo. Diferente, né? Mas eu quero trabalhar essa ideia com você porque a gente vai usar isso várias vezes, de você dividir a figura em pequenos pedaços, seja para calcular a área, seja para calcular o volume. Então fique esperto. Vamos continuando. Na letra B, o que eu tenho? Esse volume verde aqui, A vezes A vezes A ao cubo. O azul eu tenho o quê? A vezes 2A. Vai ficar o quê? 2A ao cubo. E aqui embaixo, o que eu tenho? 2A vezes A. Vai dar quanto? 2A vezes 2A é 4A ao quadrado. Né? O A repetido duas vezes vai ficar ao quadrado. Vezes o terceiro A vai dar 4A ao cubo. Agora é só somar as três partes. A ao cubo mais 2A ao cubo mais 4A ao cubo. Nós temos quanto? 7A ao cubo. Chegamos no resultado então. Resultado que a gente tinha combinado. Não é? Então tá certinho. Vamos continuando. Agora eu tenho mais duas figuras para você. Fique atento porque essas figuras são diferentes. Tem a parte da frente que você está vendo, mas tem os sólidos escondidos ali atrás que você não está vendo. Então, fique bem atento na hora de fazer o cálculo desse volume. E a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai fazer a correção do exercício e nós vamos tentar contar ali os cubinhos de volta. Você já viu essas figuras antes? Você sabe que nós temos aqui o cubinho verde, que é 1. Essa figura meio azulada, meio roxa, é 2. E essa aqui, cor de rosa, é 4. Então eu tenho aqui 4, 8, 10, 12, 13, 14. Então o C deu 14A ao cubo. Beleza? Agora a gente vai usar a mesma estratégia na letra D. Então, olha só. 4, 8, 10, 12, 13, 14. Então, deu 14 também. Embora essas figuras sejam diferentes, o volume delas é exatamente o mesmo. 14 vezes A ao cubo. Agora vamos fazer passo por passo essa conta para ver se a gente fez certo.
Então, olha só, a primeira figura. O cubinho verde, eu tenho o quê? A vezes A vezes A. Então, deu A ao cubo. Como eu tenho 2, vai acontecer 2 vezes o mesmo resultado. O volume azul, perdão, o volume azul, ele tem o quê? 2A vezes A vezes A. Então, 2A vezes A dá 2A ao quadrado, vezes o terceiro A ao cubo. Então, vai ficar lá 2A ao cubo. Como eu tenho duas figuras dessa, então eu vou ter 2 vezes o 2A ao cubo. E a figura cor-de-rosa, nós temos o quê? 2A vezes 2A vezes o A. 2 vezes 2, 4. O A repete 3 vezes, então é 4A ao cubo. Como essa figura acontece 2 vezes, então eu tenho 2 vezes 4A ao cubo. Então, a parte mais complicada a gente já fez. Agora a gente vai juntar esses resultados. Então, olha lá. A ao cubo mais A ao cubo mais 2A ao cubo mais 2A ao cubo mais 4A ao cubo mais 4A ao cubo dá quanto? Soma os coeficientes. 1 mais 1, 2. Com 2, 4. Com 2, 6. Com 4, 10. Com 4, 14. E repete o A ao cubo. Fica o quê? 14A ao cubo. Então, acertamos. Agora, vamos ver a letra D. Vamos observar que essa figura tem como diferença a forma como os sólidos foram encaixados, gerando um formato novo. Apesar disso, o volume será o mesmo, portanto, 14A ao cubo. Então, perceba, ó. Eu tenho de novo as duas figuras rosas, as duas figuras azuis e as duas figuras verdes. Sem mudar nada nelas. Eu só mudei o encaixe. Então, o formato do empilhamento ficou diferente, mas o volume vai ser exatamente o mesmo. Portanto, o meu volume vai ser 14A ao cubo. Beleza? Muito bem. Então, vamos nessa. Multiplicação de monômios. Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Então, multiplica os números, multiplica as letras. Claro, se a letra for a mesma, você vai somando os expoentes. Se a letra for diferente, você repete. Quero ver você anotar tudo isso no seu caderno agora. Vou te dar um tempinho, anote direitinho e a gente já volta. Vamos então aplicar essa ideia de multiplicação de monômios em dois exemplos. Confere comigo. No primeiro exemplo, eu quero saber a área desse retângulo. A área do retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, olha lá. 3 vezes 7, 21. x1 vezes x1, você vai fazer 1 mais 1, que dá 2. Portanto, o teu monômio vai ser 21x ao quadrado. Multiplica os números, somei os expoentes da letra x. Ok? Vamos ver mais um exemplo, então? Olha lá. O segundo exemplo é o seguinte, é o volume desse paralelepípedo. O comprimento é 6x, a largura é 2x e a altura é 3y. Vamos multiplicar os números? 6 vezes 2 dá 12 e 12 vezes 3, 36. O x1 e o x1 dá para multiplicar somando os expoentes. Então vai ficar x ao quadrado. E o y você vai repetir. Portanto, olha o teu resultado lá como é que vai ficar. 36x ao quadrado y. Agora a gente vai fazer uma outra paradinha para você anotar esses dois exemplos no caderno. E eu já volto.
Muito bem, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar num exercício. Olha lá. Quero que você, nessa figurinha aqui, que é um ladrilho, né? Tipo o piso da sua casa, eu quero saber um monômio que represente a área de cada ladrilho, a área ocupada pelos ladrilhos amarelos, pelos ladrilhos azuis e a área total da figura. Tá? Pense um pouquinho e a gente já volta. Vamos fazer a correção nesse exercício então. Dá uma olhada. Cada ladrilho retangular da figura a seguir tem x unidades de comprimento por 0,5x unidades de largura. Então agora eu vou fazer a área de cada ladrilho. X vezes 0,5x vai dar o quê? 1 vezes 0,5, 0,5. E x vezes x, x ao quadrado. Então a área de cada ladrilho é isso aí. A área é ocupada pelos ladrilhos amarelos. Como são 12 ladrilhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, é só você fazer 12 vezes 0,5x ao quadrado. 12 vezes 0,5 é 6,0, ou seja, 6x ao quadrado. Certo? E como a gente tem 12 ladrilhos azuis, você também vai ter 6x ao quadrado, que é a área dos azuis. Agora, a área total é só você somar, né? 6 com 6 dá 12. Então, você tem 12x ao quadrado de área total daquele piso. Beleza? Próximo exercício. Determine o monômio que representa a área do retângulo abaixo. 3xy e 4x de dimensões. Pense um pouquinho e eu já volto.
Então vamos lá, pessoal. Olha só. É a área do retângulo. Então o que eu vou fazer? 3 vezes 4, 12. x1 com x1, você já viu isso antes. Vai dar x elevado ao quadrado. E o y você repete. Vamos conferir? Olha lá. 12x ao quadrado, y. Bem tranquilo, né? Então, vamos continuando. O que nós vimos hoje? Hoje nós falamos sobre multiplicação de monômios. O que a gente tem que fazer? Multiplicar os coeficientes e multiplicar as letras. Se as letras forem iguais, você soma os expoentes. Se as letras forem diferentes, é só repetir. Beleza? Muito bem. Então, anote tudo direitinho, refaça os exercícios, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!